Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a conectar back-end e front-end no .NET. A gente vai conectar um back-end com Minimal APIs a um front-end com Blazor WebAssembly, tá bem? Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 11 vezes Microsoft MVP. Tá conhecendo o nosso canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Agora bora lá, dá um mergulho aí no Blazor e no Minimal APIs em conjunto. Bom pessoal, antes de começar esse vídeo aqui, eu queria convidar vocês para o nosso desafio May the 4th, que é o dia do Star Wars aí, dia 4/5. A gente vai comemorar aqui o dia do Star Wars, dia mais nerd do ano, com código, com muito código, tá? Então a gente já tá montando as equipes, corre lá no nosso Discord, eu vou deixar os links aqui na descrição para você se inscrever e para você participar do nosso Discord, para você poder participar desse desafio. A gente vai montar 2 batalhões aí, um back-end e um front-end, e esses batalhões vão ter que se conversar aí para criar uma app para o próprio Darth Vader, né? Então, bem legal o nosso desafio aí, 4ª edição já, participe. Vou deixar aqui também a live de abertura do evento, se você não pôde participar, né? Se você está chegando agora, está descobrindo o evento agora, a gente fez uma live de abertura, eu vou deixar aqui na descrição também. Esse vídeo aqui é para complementar o desafio, é para ensinar vocês como fazer essa ligação dos 2 pontos, porque tem uma pegadinha aqui no meio, que é o CORS, tá? Que ele pega muita gente, tá bom? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar vocês nessa parte, tá bom? Lembrando que tudo isso aqui estão lá nos cursos do balta.io, então balta.io/carreiras, já tem tudo na ordem que você precisa estudar, .NET tá tudo lá, tá bom? Mas bora lá, sem mais delongas aqui. Vamos usar aqui um mkdir para criar um BLZ CRUD, tá? Criar aqui um diretório chamado BLZ CRUD. Vamos entrar nesse diretório BLZ CRUD aqui. Aqui vamos executar um .NET New para criar um novo projeto aqui dentro, tá? Vamos criar esse projeto do tipo web, -o, e eu vou chamar ele de blz CRUD.backend. Então esse vai ser o nosso projeto de back-end. A gente vai ter 2 projetos aqui. Vamos executar aqui um .NET New Blazor WASM -o blz CRUD.frontend, o nosso projeto de front-end. Vou criar ele já com suporte a PWA aqui, projeto Blazor WebAssembly. Se você estiver perdido nessa parte de Blazor WebAssembly, Minimal APIs, além das nossas carreiras completas no Balta, tem vídeos aqui no canal também explicando o que é cada um. Tá bom? Vou tentar deixar todos eles na descrição compilado para vocês. Bom, a gente tem 2 projetos aqui, vão adicionar um .NET New SLN para criar uma nova solution e um .NET SLN Add para adicionar, né, esses projetos aí na solution. Então vamos adicionar primeiro o back-end e depois o front-end, tá bom? Agora deixa eu dar um ls aqui, tá? Ok. A gente vai agora por Rider, né? Ou para a IDE que você queira utilizar aí para codar o nosso projeto. Beleza, então, pessoal. Bom, o projeto aberto aqui, a gente tem o back-end e o front-end aqui, né? Então, são os 2 projetos que a gente vai trabalhar. Vamos começar aqui pelo back-end, embora não tenha uma ordem para criar os itens, tá? Vamos criar uma classe aqui na pasta Entities, chamada de Category. E dentro dessa categoria aqui, a gente vai ter um prop int ID e um prop string title. Tá? Então, eu já mostrei para vocês aqui como criar entidades, como trabalhar com Entity Framework, tá? A gente tem isso nos cursos do Balta também. Então, não vou ficar passando muito essa parte aqui, vou mais mostrar a parte que conecta o back-end e o front-end, tá? Então, primeira coisa aqui, criar a entidade. Vamos trazer aqui também um terminal. Eu vou entrar aqui no projeto blzcrude.backend, que é o nosso projeto que está rolando aqui na tela, tá? Então, esse projeto aqui de cima que a gente está trabalhando no momento. E aqui eu vou executar um .NET Add Package Microsoft.Entity Framework Core.SQLite, tá? Então isso daqui indifere, você pode trabalhar com qualquer banco de dados, vou usar o SQLite aqui, que é mais simples, tá? E depois a gente vai usar o .NET Add Package Microsoft.Entity Framework Core.Design, que é o projeto nosso de design do Entity Framework, que ele vai permitir que a gente gere as migrations. Tá bom? Acho que são esses 2 pacotes aqui só que a gente vai usar. Aqui dentro do nosso back-end, a gente vai adicionar uma nova classe dentro da pasta data, chamada de appdbcontext, que é o nosso data context. E dentro desse appdbcontext aqui, a gente vai herdar de dbcontext, tá bem? E aqui no nosso construtor, a gente vai receber um dbcontextOptions do nosso appdbcontext, chamado de options, e vamos passar ele aqui para o construtor base. Vou passar as options aqui para o construtor base. Tá bom? Opa, chamar aqui o Base Options. Tá bem? Como eu já estou usando aqui a versão 12 de C#, eu posso já usar o Primary Constructor, então não preciso colocar esse construtor todo aí.
todo esse código, tá? Eu posso simplesmente colocar aqui na frente o DB Context Options, na frente da classe, e fazer a chamada aqui. No conteúdo da classe, a gente vai ter o nosso DB7 de Category, que são as nossas categorias aqui, e eu vou colocar que ela é igual no Not aqui, só para o .NET não chorar aqui, tá bom? Então tá feito o nosso app DB Context. A gente pode voltar para o nosso program aqui, e aqui no Builder a gente vai adicionar a referência para o nosso DB Context, tá? Então, builder.services.add DB Context, tá? Vamos chamar aqui o nosso appdbcontext e a gente precisa informar aqui em X função, nas opções aqui, que a gente está usando o SQLite. Então, simplesinho assim. Aproveitar aqui para colar a minha connection string, tá bom? Connection string nossa daqui vai ser data source igual a app.db, cache shared. Então, beleza aqui. Deixa eu tirar esse item daqui. Vamos para o nosso terminal. Vamos voltar para o nosso terminal. Eu ainda estou dentro do back-end, tá? Eu vou dar um .NET Clean para limpar tudo e um .NET Build para compilar essa aplicação, para ver se não tem erro nenhum. Vamos dar um clear aqui. Vamos executar um .NET F Migrations add v1 para criar uma migração, para ele poder gerar o banco. Vou dar um clear e um .NET F Database Update, tá? Vamos atualizar, gerar, né, na verdade, o banco de dados aqui, tá bem? Se a gente olhar aqui agora na raiz da aplicação, ele vai ter o nosso app.db aqui, e a gente vai inserir as categorias aqui dentro, tá bom? Vamos só criar os map post e map get aqui. Vou criar dois métodos só, um para listar as categorias e um para criar uma categoria e pronto, beleza? Então, a gente tem dois métodos aqui, já vou passar por eles para vocês verem. Tem o método raiz, tem o método para obter as categorias, que ele vai receber um appdbcontext aqui e vai fazer o categories.asNoTracking.toListAsync results.ok. Tá? Ele produz uma lista de categorias e esse de baixo é o map post, onde a gente vai enviar uma categoria aqui e depois a gente vai salvar essa categoria, tá bom? Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, tem um vídeo aqui onde eu mostrei com mais detalhes, né? Fiz uma aula só sobre CRUD com Minimal APIs. E se você quiser saber bem mais detalhes sobre o ASP.NET, claro, visita os nossos cursos lá no balta.io. Tá bom? Feito isso, teoricamente, o nosso back-end está completo, tá? A gente moveria aqui para o front-end, tá bom? Eu vou mover aqui, mas a gente não vai conseguir fazer chamadas para essa API ainda, por causa de um problema muito comum que a gente tem, que é o chamado de CORS, Cross Origin Resource Sharing, que é o compartilhamento, né, a proibição do compartilhamento de recursos dentre diferentes URLs, tá? Então, isso é um erro comum, não acontece só no .NET, tá? Não é um erro, na verdade, é um bloqueio de segurança que não permite que aplicações localhost façam requisições das APIs por padrão, tá? Então, essa API nossa aqui, ela não vai receber requisições localhost por padrão, até que a gente aplique essa configuração, né, que eu vou mostrar já já. Tá bom? Como que ele funciona aqui no Blazor, na parte do Blazor? A gente pode usar o HTTP nativo do .NET para fazer essas requisições, tá? Então o HTTP nativo já melhorou bastante, mas a gente tem também o REST Sharp e a gente tem também o Refit, tá? Então são outros dois itens aí que vocês podem usar para fazer o mesmo que eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer com a biblioteca nativa até para a gente entender melhor como que as coisas funcionam, tá? Aqui a gente tem nos serviços, ele adicionando aqui um HTTP client, tá? Ele já está injetando um HTTP client aqui. Eu vou tirar esse código aqui, que eu não quero ele no momento. E ao invés disso, eu vou usar o builder.services, e eu vou usar o add HTTP client. Esse add HTTP client aqui, ele está num pacote nativo da Microsoft que ele estende esse pacote padrão, tá? Então, vou entrar lá na pasta blzcrud.frontend, tá? Que é a pasta do nosso front-end, e a gente vai adicionar o pacote, ó, .NET add package microsoft.extensions.http. Então essa é a extensão aqui que a gente vai usar, microsoft.extensions.http. Agora a gente já tem o suporte ao HTTP client aqui. Esse HTTP client, ele precisa de dois parâmetros aqui dentro. O primeiro é a URL, né, é o nome que esse client vai ter, porque a gente pode ter mais de um, né? A gente pode conectar diversas APIs, então a gente tem que dar um nome para ele. E o segundo são as opções, e que no caso aqui a gente vai passar a URL do nosso back-end, tá? Para ele poder acessar. Então assim, como a gente vai usar esse nome aqui em diversos lugares, o que eu recomendo vocês fazerem? Criar aqui uma classe configuration e armazenar essas configurações aqui em algum lugar. Por exemplo, no App Settings, isso aí funcionaria bem, tá? Mas se você quiser deixar fixo aqui, esse aqui é só um exemplo, né? Depois vale a pena aprender sobre .NET User Secrets, sobre armazenamento da configuração. Tem bastante conteúdo sobre isso lá no curso ASP.NET. O que eu vou fazer aqui? Vou transformar essa classe em estática e eu vou criar aqui um public static string mesmo, né? Não precisa ser um constante. Vamos chamar ela de backend URL, que vai ser uma string aqui. Vamos criar uma outra static string que vai ser o HTTP
client name. Eu vou colocar aqui como WASM, por exemplo, tá? Ou back-end, né, que vai ficar melhor que a nossa API WASM é a aplicação front-end, tá bom? Então tenho dois itens estáticos aqui que a gente vai usar em diversos lugares. Então eu vou começar aqui no HTTP client, né, para configuração do nosso HTTP, chamando configuration.http client name. E a segunda opção aqui, a gente vai passar um x função e a gente vai criar as configurações aqui. O base que interessa pra gente aqui, né, é o x.baseAddress. Tá? Que no caso aqui vai ser o nosso configuration.backendURL. Então vai ser essa configuração aqui, tá? Na verdade ele tem que ser uma URI, então a gente vai fazer isso aqui, ó, new URI da configuração.backend. Então essa vai ser a nossa configuração aqui dentro. Feito isso, o que acontece? Toda vez que a gente for gerar um HTTP client em qualquer página, ele já vai pegar essas informações aqui como padrão, tá? Então ele vai pegar essas informações sempre como padrão. Então é um jeito simples, fácil e seguro para você configurar os seus clientes HTTPs aí dentro. Lembrando que a gente pode ter múltiplos clientes HTTP, você pode ter vários desses daqui, o que vai demandar é o nome dele. Tá bom? Perfeito, então, pessoal. O outro item que eu recomendo vocês fazerem é o seguinte. Como a gente vai ter bastante código dentro dessas chamadas e a gente vai chamar esse serviço de diversos lugares, eu recomendo muito que vocês façam isso daqui. Crie uma pasta chamada Services e crie ali o seu serviço para fazer esse encapsulamento dessa parte do serviço HTTP. Então eu criei aqui um Category Service, por exemplo. Eu já vou usar aqui o recurso de Primary Constructor nas classes. Então a gente vai receber aqui um HTTP Client Factor, que vai ser o nosso HTTP Client Factor. Então vou injetar esse item aqui dentro. Então a gente precisa desse HTTP Client Factor, né? Factor em inglês é fábrica. Então a gente vai construir o nosso serviço HTTP com base nesse item aqui. E ele já vai automaticamente pegar aquelas informações que a gente definiu anteriormente, né? O base URL, que vai ter o nosso serviço, o URL do nosso back-end lá. Então vamos criar aqui um public async task, tá? Que é para só criar uma task, não quero retornar nada. Vamos chamar ela de create async e aí a gente vai receber aqui uma categoria. Tá? Eu não criei um projeto para categoria, não façam isso em casa, tá? Eu só criei a entidade aqui dentro para não ficar criando muito projeto, então eu vou ter que replicar esse código aqui dentro, tá? O ideal é você ter um terceiro projeto compartilhando informações aí com esse projeto entre o back-end e o front-end, tá bom? Eu vou chamar ela aqui de entities /category. Nota que a gente não adicionou referência do back-end no front-end, tá? A gente não tem essa referência, até porque o WebAssembly roda no cliente, então a gente tem que tomar muito cuidado, não pode deixar nenhuma informação sensível no nosso WASM. Vou chamar ele de category aqui. Então a gente tem a nossa categoria definida aqui. O que eu vou fazer agora? var client igual, vamos criar uma nova instância de um HTTP client utilizando o client HTTP Client Factor, tá? Então HTTP Client Factor.create client. Tá? Então a gente quer criar um novo cliente e a base para a gente criar o cliente vai ser o nome do cliente, por isso a gente criou lá o configuration.http client name. Não é legal você ficar digitando a mesma string um monte de vezes, corre o risco de você errar. Por fim, a gente vai aguardar aqui um client.post as JSON async, passando a URL, vírgula, a nossa categoria, tá? Então a gente pode passar um complemento da URL, se for vazio, ele vai usar sempre a URL base, né? No nosso caso aqui vai ser v1/categories. Se você tiver com dúvida sobre esse endereço aqui, ó, a gente definiu ele aqui no nosso program. Tem um vídeo também sobre como organizar minimal APIs aqui, para não deixar essa bagunça aqui dentro de código. Mas enfim, aqui estão definidas as nossas URLs. E a gente vai fazer um post para cá, né? Ele vai fazer o post, claro, depois você vai fazer um try catch bonitão aqui, né? Nessa parte, igual a gente mostra lá nos cursos lá de exception, criar as exceptions customizadas, né, para fazer um try catch bem legal. E depois eu vou ter aqui também um método async task e esse vai retornar uma lista de categories, tá? Uma lista de categorias e vai ser o get async. Esse método aqui para obter as categorias de uma forma assíncrona, tá bom? Então var client igual a tp client factor .create client, vamos chamar de novo o nosso configuration, tá? Essa podia ter um método aqui, né? Porque a gente tá repetindo o código ali de cima, tá bom? Depois vocês podem melhorar isso aqui, para não repetir esse código. Vamos retornar aqui o seguinte, await, primeiro para guardar, né? O client.get from JSON async. E o get from JSON async a gente já consegue pedir para que o retorno seja uma lista de category. E aí, novamente, a gente tem que informar aqui nossa URL. Então, vou colocar aqui v1/categories. Tá bom? Então, eu vou fazer esse código aqui, client.get async v1/categories. Ele está reclamando aqui que esse item pode retornar nulo, né? Ele pode não conseguir mapear, pode acontecer algum problema. Então, é só colocar aqui um ou, tá? E aqui no C# 12 já a gente já tem
o target type para as listas, né? Diretos de array, ele converte array para lista, então não precisa mais colocar o new category list, tá? Você pode substituir isso tudo aqui simplesmente por um abre e fecha aqui, tá bom? Então terminou o nosso serviço de categoria. A gente pode voltar aqui para home, né, para o nosso program. E aqui depois do serviço de HTTP, a gente vai usar o builder.services.addTransient para adicionar de uma forma transiente aí, né? Quem não sabe o que é Transient Scoped Singleton, e também tem um material sobre isso, tá? Sobre injeção de dependência. Esse é um tópico tão extenso que tem um curso só sobre injeção de dependência, gente. Parece um tópico simples, mas tem um curso só sobre isso. E vale muito a pena fazer, tá? Um Program Transient, Category Service, então já tá tudo certo, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Na página Home, a gente vai listar essas categorias, tá? Então vamos criar o nosso code aqui, a nossa seção de código. Vamos ter um private list de category, chamado de underline categories. Vamos ter dois métodos aqui, ó, um private async task get async, tá? Que vai fazer o get dos nossos objetos. E aí a gente vai fazer um await e a gente precisa do serviço, tá? Deixa eu injetar o serviço aqui primeiro. Como que a gente usa aquele serviço que a gente fez lá? Simplesmente vir aqui, colocar um @inject e chamar lá o nosso category service. Vamos chamar ele aqui de service. Chamar ele service com S maiúsculo e não precisa do ponto e vírgula aqui. Então a gente tem o nosso service aqui, o nosso category service, beleza? Deixa eu colocar isso aqui com um igual aqui para inicializar essa variável. E a gente pode fazer o seguinte, underline categories é igual await service.getAsync, tá bom? Então esse método getAsync ele vai chamar esse service aqui. Como a gente tem só uma linha dentro desse código, a gente pode usar um expression body aqui. O outro método que a gente vai ter é o async task também, vazio, chamado de post async, tá? Eu não vou criar form nem nada para esse item aqui, vou simplesmente fazer a criação de uma categoria, tá? Aqui dentro. Já temos uma aula sobre forms aqui também. O ID igual a 0, o title igual aqui um guide.newguide.toString para criar um novo guide aqui para a gente ver isso na prática, tá bom? Await service.createAsync e vamos passar a categoria para o nosso serviço. Basicamente é isso, tá? Vamos dar um Ctrl+KD para identar esse código aqui. E agora aqui em cima a gente vai fazer o quê? Vou criar um UL aqui, um ordered list, e vou percorrer as minhas categorias. Então para cada item nas nossas categorias, a gente vai exibir aqui dentro, ó, um LI e vamos chamar aqui o item.title, tá? O título do item, beleza? Aqui abaixo eu vou deixar um HR e eu vou criar dois botões aqui, um button btn e btn primary, são duas classes do Bootstrap, e esse vai ser aqui o get, e a gente vai criar um outro botão aqui que vai ser o post, pra gente criar. No on-click desse botão, a gente vai chamar o getAsync e no on-click desse botão a gente vai chamar postAsync, tá, gente? Então, as duas chamadas para os métodos aqui, ó, getAsync e postAsync. Perfeito, então, pessoal. Bom, vamos lá, vamos executar a nossa aplicação aqui. Vou entrar primeiro no nosso projeto backend, clear, vou dar um .NET Run para rodar esse projeto aqui. Esse projeto está rodando nessa porta aqui, ó, 5029. Vamos executar uma nova aba aqui. Eu vou voltar uma pasta e vou acessar aqui ó, o blz-crude.frontend, tá? Vamos executar esse projeto, vamos executar um .NET Run dentro dele aqui. E ele está rodando na porta 5102. Então as portas são 5029 e 5102. O que isso muda pra gente? Tá bem? No nosso front-end, a gente precisa primeiro configurar isso, tá? Então, eu preciso vir aqui no front-end, preciso pegar o URL do meu back-end e colocar aqui. Se você está executando as suas aplicações .NET, ele sempre usa esse launch settings aqui, .json, tá? Como base. Então, é sempre isso daqui, ó. Esses itens que aparecem aqui, tanto aqui no Rider quanto no Visual Studio, eles são a leitura desses perfis aqui, desses profiles aqui, tá bom? Então, se você quiser saber a porta que você está rodando, você vai estar rodando aqui sempre nessa porta, ó. Então por padrão ele vai rodar o HTTP, então ele vai rodar nessa 5029 e aqui por padrão no HTTPS, por padrão não, né, mas se você estiver rodando HTTPS, ele vai rodar na 7191 aqui, tá bom? Então a gente quer essa URL aqui, ó, então essa é a URL do nosso back-end, então vamos copiar ela aqui, vamos lá para o nosso configuration e essa vai ser a URL que a gente vai colar aqui dentro,
tá bom? Mesmo assim, a gente vai ver que não vai rodar, não é que não vai rodar o nosso projeto, tá? Então ele tá rodando na 5029. Vou rodar novamente o nosso projeto de front-end aqui. Vamos lá pro browser agora. Vamos colar essa URL aqui. Eu vou abrir já o nosso Chrome, nosso Developer Tools aqui do lado, para vocês verem também. E eu vou limpar tudo aqui e vou tentar dar um get. Ele deu aqui um erro pra gente, ó. Tem um erro de HTTP browser e um monte de outras coisas, tá? E o primeiro erro que ele dá aqui, na verdade, se a gente olhar, né, a raiz de tudo aqui, ele deu que ele falhou nas categorias, mas ele falou que não pôde fazer a requisição aqui, né, por conta do course, né? No access control allow origin header tá presente na requisição, tá? Então, nem no envio, nem no retorno das requisições. Então, como que a gente resolve isso, esse problema de course aqui nas nossas aplicações, tá? O problema de course, ele é ligado ao back-end e não ao front-end, tá? Então a gente não vai fazer nada no front-end, o problema é resolvido aqui no back-end. A gente vai vir aqui e criar um configuration, igual a gente fez no front-end. Inclusive, a gente pode copiar aqui do configuration, né, o nosso back-end URL, tá? A gente vai usar esse back-end URL aqui. Tá bom? Essa classe aqui eu vou mover ela para estática, né? Eu vou deixar ela como estática. E aqui a gente vai precisar também da URL do back-end e da URL do front-end. Então, vou precisar dos dois aqui. É tanto quanto chama quanto retorna, tá? Beleza? O que mais que eu vou precisar aqui? De um public static string course policy name, tá? Que é o nome da política do course. Eu criei aqui como ASM, tá? WebAssembly, tá bom? Mas pode ser qualquer nome, banana. Isso aqui ia servir, só não pode ter caractere especial ou espaço em branco, beleza? Só um ponto, né, no configuration aqui, eu deixei o back-end e o front-end URL como o mesmo, tá? Vamos aqui no properties do front-end, vou aqui no launch settings, vamos pegar aqui a URL dele, né, que é o 5102, tá? Vou fechar aqui, então esse daqui é o 5102, tá? Então o URL do front-end é 5102, do back-end é o 5029. Beleza, vamos lá pro program então, pro nosso program do back-end, tá? Então tô no back-end, esse é um problema que a gente vai resolver no back-end, tá? E a ordem aqui que a gente coloca os itens, ele importa, tá? Então já depois do nosso context aqui, do nosso data context, eu vou executar um builder.services.add course. Então ele vai adicionar já o suporte ao course. Se eu deixar o suporte padrão, ele não vai permitir nenhuma origem, nenhum cabeçalho, nada aqui, tá? Então por padrão ele bloqueia tudo, tá? Então a gente vai executar aqui um x função x.addPolicy. Tá? Então a gente vai adicionar uma política aqui. E aqui já entra a primeira configuração que a gente tem, que é o nome da política, que a gente vai usar essa política depois ali embaixo. Então a gente precisa usar o mesmo nome, tá? Então configuration, lá da nossa classe configuration, .course policy name. Tá? Então vamos usar o mesmo nome que a gente tem lá. E aqui vem a política, tá? Então a policy, a gente vai criar uma nova função aqui, beleza? Pode ser uma função anônima mesmo. E aqui a gente vai ter, na verdade, pode ser direto o policy aqui, que a gente vai ter o .allow.withOrigins, tá? Com as origens aqui, vamos especificar elas já. .allowAnyHeader, .allowAnyMethod, tá? .allowCredentials, tá bem? A gente vai liberar todos esses itens aqui. Aqui você tem que ter muito cuidado, tá? Nunca coloque allow any origin aqui, tá? Que você está permitindo qualquer origem. Ele nem vai funcionar se você usar any origin com allow credentials aqui, tá? O credentials a gente não vai usar aqui, que eu não vou mostrar a autenticação nessa parte. Isso aqui vem no próximo curso nosso de full stack. Mas aqui vamos permitir só as origens que a gente quer. Então a gente quer as origens configuration.backendURL, configuration.frontendURL. Tá? Se você estiver só trabalhando sem autenticação e autorização, você não precisa passar o URL do back-end também, tá? Afinal, você não vai setar nada do lado do back-end aí, né? E ele já tem uma certa política para permitir da mesma origem, tá bom? Depois a gente vai permitir qualquer cabeçalho que a aplicação querer enviar, qualquer método. Eu gosto até de deixar os métodos antes do cabeçalho aqui. Qualquer método, get, post, put, delete, patch, etc. Qualquer cabeçalho que a aplicação queira enviar, tá? Então essa é a nossa configuração de course, tá bem? Agora a gente precisa também utilizar o course, tá? Então a gente só configurou ele aqui, mas a gente não colocou ele em uso em nenhum momento, tá bom? Então antes das nossas rotas aqui, eu vou usar um app.useCourse. Vou fazer essa criação aqui, tá bom? Vou fazer essa chamada aqui, app.useCourse. Que faltou o nosso configuration.coursePolicyName. Então vamos lá, deixa eu rodar novamente as aplicações aqui. Então vou parar aqui o back-end.
tá? Que a gente precisa parar e rodar de novo, tá? Ou executar o .NET Watch Run. Vou parar aqui o nosso front e vou rodar ele de novo, tá bom? Vamos voltar aqui para o 5102 para nossa aplicação. Vou fazer um post primeiro, né? Para ele criar. Aparentemente não deu erro. Vou fazer um get aqui para ele recuperar as nossas categorias. Então eu posso fazer o post get. Cada vez que eu fizer isso, ele vai gerando aí, né? E tá fazendo requisições para as nossas APIs, tá vendo? Então ele tá colocando até um log aqui, a gente vê. Não sei se no console a gente está logando isso aqui. Tá assim, ó, tá? Então tá fazendo select, tá fazendo um insert into, e é assim que a gente faz essa ligação aí entre back-end e front-end com Blazor, WASM e Minimal APIs. Então é isso aí, pessoal. Esse é um vídeo super importante porque essa parte de cores, ela é bem pegadinha mesmo, né? Então se você estiver trabalhando no localhost, você vai ter esse tipo de problema e é assim que você resolve, tá? E essa é a forma aí que eu uso para criar clientes para se conectarem nas APIs. Então a gente viu também o Category Services, um pouquinho aí do Minimal APIs, que não é o foco desse vídeo, né? Claro, tem bem mais conteúdo sobre isso, tá? Se você quiser aprender muito mais sobre isso na prática, ASP.NET, Blazor, Entity Framework, acesso a dados, orientação a objetos, C#, não esquece de fazer as nossas carreiras lá no balta.io, balta.io/carreiras, tá tudo explicado, tudo na ordem certa que vocês precisam aprender lá, tá? Espero que esse vídeo aqui ajude vocês no desafio do May the 4th, que é um desafio importante pra gente, é a nossa 4ª edição aí, e vai ligar o back-end e front-end, tá bom? Agora deixe seus comentários aí, comenta aí se vocês já sofreram com cores, já tiveram problema, se já tiveram problema com APIs no .NET e cores, tá bom? Eu tenho certeza que sim, mas quero ouvir suas histórias aí, tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.